26 Mundo Zumbi Capítulo 176 Obrigado. Uma expressão feroz apareceu no rosto de Burnock quando ele se levantou de dentro do carro quebrado. Ele estalou o pescoço e imediatamente correu em direção ao zumbi magro de nível 2. Erkek. Vendo o humano descarado vindo em sua direção, o zumbi produziu um grito estridente enquanto também se aproximava de Burnock. Neste momento, ele já havia retirado o pedaço quebrado de espada que estava preso em seu pescoço. Estrondo. Eles se encontraram no meio e, como esperado, o ataque de Burnock ficou aquém novamente. Sua espada agora quebrada só podia roçar o braço do zumbi antes que sua figura voasse de volta para o carro. A velocidade em que ele voou pode ser comparável à velocidade máxima de um carro de corrida. Depois desses dois confrontos anteriores, ele já sabia que não era páreo para o zumbi. O que ele estava fazendo agora era apenas uma luta amarga. A luta de um homem antes de sua morte. Normalmente, eles chamariam esse tipo de luta inútil dos fracos. Peças de carros voaram por toda parte quando Burnock emergiu de dentro. Ele pulou e caiu a poucos metros do carro e do zumbi. No entanto, no momento em que ele pousou, o zumbi também chegou naquela área. Varrendo seus braços em forma de chicote, o zumbi acertou com sucesso outro golpe em direção a Burnock. Felizmente, ele conseguiu levantar o braço, permitindo que ele bloqueasse o ataque do zumbi. Ainda assim, devido ao impacto, seu corpo foi jogado com força para o lado novamente. Seu pé foi arrastado no chão enquanto ele tentava firmar sua postura. Marcas de queimado foram deixadas no chão devido ao atrito. No momento em que seu pé parou de ser arrastado, um bocado de sangue foi jogado para fora de sua boca. Ele balançou a cabeça e tentou se livrar da tontura que experimentou. Ainda não. Ele murmurou. Por mais relutante que estivesse, seu corpo ainda despencou lentamente no chão enquanto sua consciência deslizava lentamente para longe. Neste momento, o zumbi chegou na frente dele. Sua boca estava curvada de lado revelando seus dentes afiados. É como se estivesse dizendo quão fraco ele era. Ele então levantou a mão direita no ar antes de formar um dedo em uma costeleta. Execução. Decapitação. Burnock consegue dar uma olhada na ação do zumbi. Então o decapitador não é humano. Ele pensou dentro de sua cabeça, confuso. Achei que fosse um humano. Outra pergunta se formou dentro de sua mente. Ele não sabia por quê, mas no último momento, Burnock fica calmo e controlado. Isso é morte? É o fim? Ele perguntou, calmamente. É como se o ambiente estivesse em câmera lenta. Ele viu o braço do zumbi descendo em direção ao seu pescoço, com o objetivo de cortar sua cabeça. Um de seus joelhos caiu no chão, fazendo parecer que ele estava ajoelhado com um joelho na frente do zumbi. Como o braço estava a alguns centímetros de distância de seu pescoço, ele de repente recuperou seu estado normal. Porra, por que eu me deixei ficar assim? Instantaneamente, seus olhos ficaram selvagens quando ele brandiu a espada quebrada em direção aos olhos do zumbi. Um sorriso apareceu no rosto de Burnock depois de ver seu ataque finalmente conectado. No entanto, um momento depois, também inchou quando o braço do zumbi pousou em seu pescoço. Felizmente, por causa de seu movimento súbito, o ponto de ataque foi reduzido, portanto, apenas a base do pescoço foi atingida. Ainda assim, devido à força e dor, ele instantaneamente desmaiou. No último momento, quando seus olhos e sua consciência estavam prestes a se fechar, o que ele viu o fez se perguntar se ele estava vendo coisas, ou se toda sua vida era apenas uma mentira. Depois de pular de prédio em prédio por alguns segundos, Nilo finalmente chegou perto da localização do humano. Ele parou a alguns prédios de distância e observou o que iria acontecer a seguir. Depois de alguns momentos, o humano e o zumbi finalmente começaram sua luta. Mesmo que ele não tenha ajuda do sistema, ele tinha certeza de que o zumbi sairia vitorioso. Enquanto os dois lutavam entre si, Nilo era como um louva-a-Deus olhando para sua presa. Quando o humano e o zumbi se movem para outro local depois que o corpo do humano voa a uma velocidade insana, ele também os segue, mantendo uma distância segura em direção a eles.
Depois que o humano foi jogado 2 vezes em direção ao carro, a Nick finalmente começou a encurtar a distância entre eles. Ele sabia que a batalha terminaria em breve e, se ainda não fizesse nada, enfrentaria as consequências. Neste momento, o corpo humano já estava em um estado lamentável. Havia um côncavo em suas costelas enquanto o sangue escorria de todos os seus orifícios. Ele viu o humano ajoelhado no chão como se pedisse perdão. Do outro lado, ele viu o zumbi levantando a mão se preparando para tirar a cabeça do humano de seu pescoço. Agora, ele disse enquanto pulava do prédio alto, mergulhando em direção ao zumbi. Suas 2 mãos brilharam em vermelho e, em um instante, os 2 anéis se transformaram em um enorme machado de batalha. Ele sentiu sua velocidade de mergulho aumentar mais quando ele colocou o machado na frente dele. A cabeça do machado era bem pesada. É como se todo o peso do machado estivesse concentrado naquela parte. Restavam apenas alguns metros. Seu corpo produzia um som de ozing enquanto se lançava em direção ao zumbi. Ele retraiu o machado e apontou-o para o pescoço do zumbi. Mesmo que o machado não pudesse penetrar no pescoço do zumbi devido a alguns fatores, ele estava confiante de que ainda seria capaz de matar ou pelo menos tornar o zumbi incapaz de lutar devido ao impulso sozinho. A força de seu salto, a gravidade, seu peso, o peso do machado, e ainda outra força que vem dele. Ele não duvidava que mesmo que estivesse usando uma arma contundente, ele ainda poderia matar o zumbi com este ataque. Contanto que atingisse o zumbi, tudo estaria acabado. No entanto, o que ele não esperava era que ele notou o zumbi tentando virar a cabeça para ele. Felizmente, como se a sorte lhe tivesse sorrido, foi também nesse momento que o humano fez um ataque que assustou muito o zumbi. A espada quebrada realmente consegue rasgar os olhos do zumbi, fazendo com que os arredores chovam com sangue. Bom momento. Nick sorriu e finalmente girou o machado de batalha na direção da cabeça do zumbi. Devido ao ataque repentino do humano, o zumbi feriu seus olhos, portanto, não conseguiu evitar o ataque nas costas. Chegue! Um leve som de carne sendo cortada e rasgada entrou nos ouvidos de Nilo quando o machado de batalha arrancou a cabeça do zumbi de seu pescoço. Ao mesmo tempo, devido à força que veio de diferentes fatores, a parte inferior da cabeça do zumbi realmente estourou, como se estivesse presa em uma mini explosão. Um prompt do sistema apareceu dentro da mente de Nilo logo após o machado cortar seu pescoço, significando sua morte. Ele viu o humano cair no chão lentamente, depois que o ataque já fraco do zumbi aterrissou em seu pescoço. E por um momento seus olhos se encontram no centro, uma com os olhos confusos, enquanto o outro com um olhar agradecido e brincalhão piscar. Nilo piscou de brincadeira e disse obrigado pela ajuda. Mundo Zumbi capítulo 177, Despertador. Depois de matar com sucesso o zumbi de nível 2, Nilo se sentiu satisfeito e fez uma piscadela para o humano que se tornou sua bucha de canhão. Parece que ele desmaiou. Ele afirmou enquanto olhava para o homem que estava deitado no chão. Ele queria deixar o homem, mas se sentiu mal por matar roubando o zumbi. Bem, se ele não interferiu, então o homem deveria rezar para que sua cabeça não fosse cortada de seu pescoço. No entanto, ele ainda agarrou o colar do homem e o carregou em direção ao prédio onde Máximo e Croco estavam. A batalha durou apenas alguns minutos. Nilo voltou carregando um homem. Ele não se sentiu agradecido nem nada, mas como ele não gostou da ideia de deixar o homem para trás apenas para ser comido por alguns híbridos errantes, ele decidiu trazê-lo. O que ele estava se perguntando é que desde antes, híbridos ou zumbis não aparecem mais em seu mapa do sistema. Onde eles estão? Ele colocou a mão sobre o queixo enquanto pensava nos híbridos. Eles surgiram como uma bolha e desapareceram como uma bolha. Talvez eles tenham ficado com medo. Ele disse dentro de sua cabeça. A luta entre dois níveis de dois seres assustou os híbridos e zumbis de baixo nível. Ouvindo o grito mais cedo, eles já sabiam o que fazer. Não vá para esse lugar, a menos que você tenha um nível 2 graus estando com você, e o referido híbrido nível 2 graus esteja confiante em derrotar um zumbi nível 2 graus. Ele não colocou no mesmo prédio e,
Em vez disso, colocou seu corpo pesado no prédio oposto. Ele não planejava salvar o homem o dia todo. Depois desta noite, ele estaria sozinho novamente. Ele colocou o corpo do homem sobre uma cadeira alongada. Depois de fazer isso, ele voltou para o prédio em frente e deu um tapinha na cabeça de Máximo. Os dois então entraram no prédio. Seu mapa do sistema estava livre de híbridos, zumbis e humanos no momento. Ele não sabia quanto tempo isso iria durar, e ele sabia que precisava se preparar para isso. Depois de pular de prédio em prédio e lutar contra os híbridos, sua energia já havia diminuído. Embora também tenha sido substituído no momento em que ele matou, a quantidade não conseguiu reabastecer toda sua energia durante uma luta. Ele ainda não tentou esvaziar sua energia e também não queria tentar. Então, ele comprou uma Ice Water dentro da System Store e bebeu tudo de uma vez. Lentamente, suas estatísticas de energia restantes começaram a subir, pouco a pouco. Depois de um minuto, finalmente ficou cheio novamente. Uma sensação refrescante e fresca lavou seu corpo enquanto ele olhava para as estatísticas de energia completa. Ele então lembrou que Máximo ainda não tinha bebido água. Então, com 7 pontos do apocalipse, ele comprou um balde enorme, não, um recipiente cheio de água para Máximo consumir. Vendo a água quase ilimitada, os olhos de Máximo se arregalam de surpresa quando ele instantaneamente mergulha o focinho em direção à entrada do recipiente, bebendo um gole de água. Depois de alguns minutos, Máximo já terminou a metade e parece que ainda não tem a intenção de parar. Então Nilo deixou em paz e foi em direção ao Croco em evolução. Ele ficou surpreso com a visão diante dele. Ele quase pulou de susto pensando que havia um novo animal que havia entrado no prédio. No entanto, um momento depois, ele percebe que era de fato o Croco, seu animal de estimação, o crocodilo sem vergonha Croco. Atualmente, o corpo de Croco já havia encolhido em um quarto ao seu tamanho original. Ele também havia emagrecido. Sistema. Diga-me. A evolução falhou. Ele perguntou preocupado. Não, anfitrião. O animal de estimação Croco ainda estava em evolução. Por favor, não perturbe o crocodilo em evolução, hospedeiro. O sistema respondeu tranquilizando Nilo sobre as circunstâncias atuais. Você não gosta que seu corpo seja enorme, Croc? Ele disse brincando. Eu me pergunto que outras coisas mudariam desta vez. Ele já sabia que Croco estava seguindo o caminho de ser um assassino silencioso. Ele já tinha sua lâmina de braço como arma, e o movimento contorcido da cobra como sua maneira de fechar o inimigo de perto. Agora o que ele precisava seria um corpo magro. Talvez ele encolha seu corpo para se mover mais rápido com menos peso. Entendo. Deve ser isso. Ele ponderou e foi em direção ao Máximo que bebia. Ele olhou para a bunda gorda de Máximo que quase tinha cortado a base da cauda. Quando esse animal evoluirá? Ele disse pensativo. Talvez ele ainda precise de inspiração ou algo assim. HMM. Pensando bem, Croco evoluiu devido ao estresse que ele estava tentando superar. HMM. Parece que preciso mandar Máximo para a batalha com mais frequência. Ele disse enquanto sua mão direita ainda estava apertada sob o queixo. Ele deu uma olhada no mapa do sistema e ainda não há sinal de zumbis, híbridos e até mesmo humanos dentro dele. Ele acenou com a cabeça em compreensão e sentou-se ao lado de Maximo. Parece que minha especulação anterior estava correta. Ele disse confiante. Bem, nada pode ser feito sobre isso. Vou apenas esperar por alguns híbridos e zumbis perdidos para ganhar alguns pontos e estatísticas no processo. Uma hora já havia se passado, mas ainda não há sinal de zumbis e híbridos por aí. Croco foi o mesmo. Parece que ainda ficaria para outro dia, sua evolução. Ele bate na superfície da máscara facial, enquanto sua boca se abre com um bocejo. Ele já estava com sono. Sistema, me avise se houver nova chegada de mercadorias. Vou tirar uma soneca. Ele disse com um sorriso estampado em todo o rosto. Afirmativo, anfitrião. Bom, o sistema deveria ser chamado de sistema de despertador. Espero que meu despertador não dê defeito. Ei! Ele disse alegremente como ele realmente fez. Foi e fechou os olhos para dormir.
Vendo a ação de seu mestre, Máximo também seguiu o exemplo e deitou-se no chão para tirar uma soneca. Depois de uma hora, um zumbido irritante apareceu dentro do cérebro de Nili enquanto ele lentamente abria os olhos. Vendo a notificação do sistema, ele instantaneamente se levantou e se preparou para uma intensa batalha. Mundo Zumbi capítulo 178 Fuja. Ele deu uma olhada no mapa do sistema e o que viu fez seu globo ocular se projetar em pânico. Na periferia de sua visão do mapa do sistema, vários pontos laranjas se materializam um após o outro. O que é mais preocupante é que todos eles são muito grandes. Com base nos tamanhos dos pontos laranja, esses híbridos são todos de nível 2. Se fosse apenas isso, Nili não estaria tão preocupado quanto está agora. Do outro lado da visão do mapa do sistema, outro grupo de pontos apareceu. Eles não estavam tão agrupados quanto os híbridos, mas também não estão separados um do outro. Os que apareceram do outro lado eram zumbis de nível 2. Pontos vermelhos tão grandes quanto o ponto de Nilo apareceram. Ele não sabia como uma surpresa tão grande o espera depois de acordar. Mas isso definitivamente não é uma surpresa agradável. Merda. Fuja. Vendo os dois tipos de oponentes em seu mapa do sistema, Nilo decidiu fugir apressadamente. Eu desejo mais pontos apocalípticos, mas por favor, deixe-os aparecer um de cada vez. Ele resmungou dentro de sua cabeça. Olhou em volta e notou que Máximo ainda dormia. Máximo. Usando a função dos brincos de lealdade, ele gritou bem alto dentro de sua cabeça. Instantaneamente, Máximo se levantou do chão enquanto seu corpo estava em pé. Ele olhou alerta em volta em busca de seu mestre. Suas orelhas se contraíram em confusão, enquanto ele olhava para seu mestre que estava correndo em direção ao canto do prédio. Ele caminhou lentamente em direção ao seu mestre e ficou atrás de suas costas. Atualmente, Nilo estava inspecionando o croco em evolução. Ele estava bastante preocupado que o animal ainda estivesse em processo de evolução. Felizmente, o momento era certo, pois Croco também havia acabado de evoluir. Nilo não perdeu mais tempo enquanto pulava apressadamente nas costas do confuso Máximo. Escapar. Ele afirmou enquanto instruía Máximo a sair. Máximo sentiu a urgência da situação e instantaneamente seguiu a ordem de seu mestre. Do outro lado, os híbridos de nível 2 conversavam entre si. Você tem certeza que este é o lugar certo? Sim, eles afirmaram que o grito de um zumbi de nível 2 se originou daqui. Tudo bem, procure a área. Depois de receber o relatório de um de seus membros, eles imediatamente foram até aqui para procurar o nível 2 zumbis. Um zumbi de nível 2 errante durante a noite era um caso raro. Normalmente, eles são ativos apenas durante o dia e se escondem durante a noite. Se o híbrido se movesse durante o dia, seu corpo se sentiria fraco. Eles não sabiam por quê, mas é como se a situação deles fosse como as criaturas das lendas, os vampiros, fracos sob o sol e fortes sob a noite. As notícias sobre um nível 2 durante a noite foram uma surpresa para eles. Eles definitivamente não perderiam essa chance. Com a ordem do híbrido sênior, eles imediatamente se juntaram em dois antes de procurar por toda a área. Se o zumbi gritou, então deve ter lutado contra alguma coisa. Para ele gritar era como uma provocação a um anúncio. Significa que ele ficaria na área por alguns minutos ou até horas para mostrar seu domínio. Depois de alguns minutos, eles finalmente chegaram à área onde o zumbi deveria estar. Parece haver uma batalha intensa aqui. Um híbrido disse enquanto apontava para um carro quebrado na frente dele. Seu par olhou e acenou com a cabeça em afirmação. Ele olha em volta e, como sempre, havia cadáveres por toda parte. Mas um cadáver em particular se destacou do resto. Comparado aos demais, ainda tem um corpo mais intacto. Também não estava apodrecendo muito. E com base nas poças de sangue no chão, deve ser uma morte recente. O híbrido foi em direção ao cadáver e o inspecionou de perto. Um pouco depois, ele se levantou do chão e acenou para seu par. Parece que não precisamos mais procurar. Este parece ser o zumbi de nível 2 que estamos procurando. O outro híbrido inclina a cabeça em confusão. Está morto. Quem poderia ser?
Ele também foi até o corpo e o inspecionou. Depois de um momento, ele confirmou que era de fato um zumbi de nível 2 e acabou de ser morto. É um desperdício, mas parece que eles não terão um lanche de zumbi de nível 2 esta noite. Mesmo para eles, comer um triplo morto não é mais aceitável, pelo menos para os dois. Para subir de nível, eles precisam comer a carne de zumbis ou sobreviventes humanos. A situação deles é como os animais, onde eles precisam comer para subir de nível. No caso deles, eles precisam consumir a carne junto com o apocalipse vírus. Se um deles estiver faltando, isso não lhes trará nenhum benefício, além da satisfação. Vamos nos encontrar com os outros. Alguns deles podem trazer este corpo. O chefe também não comeu ainda. Tudo bem. Os dois então seguiram seu caminho para retornar à área onde concordaram em se encontrar após a investigação. Do outro lado do lugar, vários zumbis estavam separados uns dos outros. Estão alertas e se guardam bem, não confia muito nos outros. Eles não sabiam por quê, mas parece que alguém os está chamando para vir a esta área. É como se fosse o pai deles, ou alguém superior a eles, convocando-os de longe. Quando chegaram, perceberam que são apenas eles, e os outros dois zumbis do outro nível. Daí chegaram a essa situação, olhando um para o outro vigilantes. Enquanto eles estavam parados, vigilantes um com o outro, de repente eles ouviram uma comoção não muito longe deles. Todos eles olharam para aquela área e viram híbridos, caminhando vagarosamente. Híbrido. Instantaneamente, as dezenas de zumbis olhando uns para os outros um momento atrás recuaram rapidamente um após o outro. É como se eles acabassem de ver sua maldição, seu inimigo natural. Por outro lado, os dois híbridos que caminhavam vagarosamente, também ouviram os farfalhares quando as dezenas de zumbis escaparam. A cor da pele deles ficou mais pálida de medo, pois eles também correram para longe da área. Mundo Zumbi capítulo 179. Caraba ao ciumento. Ambas as partes recuaram ao mesmo tempo ao se descobrirem. Os zumbis foram em direções diferentes enquanto os dois híbridos fugiram rapidamente para retornar ao ponto de encontro. Se uma briga tivesse começado, os zumbis definitivamente venceriam. Eles são superiores em números, afinal. Infelizmente, eles pensaram que a área já havia se tornado bastante perigosa. Além dos outros zumbis de nível 2, eles também precisariam ficar alertas para os híbridos se ficassem, por isso decidiram escapar. Os zumbis não estão unidos, afinal, é natural que eles escapem. Eles só foram convocados por aquele estranho chamado, não quer dizer que já sejam um com o outro. Ao contrário dos zumbis de nível 1, os zumbis de nível 2 tinham uma inteligência muito maior. Eles poderiam escolher atacar ou fugir por vontade própria. No entanto, devido a algumas razões, muitas vezes eles decidiam atacar mesmo sabendo que não tinham chance contra seu inimigo. Sublinhado, essa foi por pouco. Neil enxugou o suor que se formou em sua testa. Isso não é um suor que veio de se movimentar ou algo assim. É um suor que veio devido ao estresse que ele sentiu. Imagine estar cercado por zumbis e híbridos, todos eles são de nível 2 nisso. Mesmo se eu desejasse que eles aparecessem, uma dúzia deles é demais para mim. Ele disse. Arg, eu nem dormi ontem, e parece que não consigo dormir em paz agora também. Que vida trágica eu tenho. Felizmente, o sistema o alertou mais cedo. Ele havia definido o alarme para 1 hora, mas o sistema o desligou antes de 1 hora devido aos zumbis e híbridos que apareceram de repente. Ele já estava preparado para ter uma briga intensa entre eles se algum dia o vissem fugindo. Felizmente, essa situação não surgiu. Ele fez uso do mapa do sistema e evitou o grupo de zumbis e híbridos ao mesmo tempo. Quando os híbridos se separaram, em um par, ele já estava preparado para ser descoberto e lutar. Felizmente, ele conseguiu escorregar sob o nariz deles. O problema que ele encontrou durante a fuga foi que o corpo de Máximo é tão grande que podia ser visto de longe. Vamos procurar outro abrigo. Os arredores da cidade devem fazer isso. Ele afirmou. Ele então chutou levemente a barriga de Máximo, como um sinal para continuar galopando em direção ao perímetro da cidade. Enquanto se moviam,
Ele deu uma olhada no Croco, muito mais magro, rastejando ao lado de Máximo, acompanhando o ritmo galopante do Carabao. Depois de alguns minutos, ele finalmente localizou um abrigo adequado para eles passarem a noite. O lugar que ele escolheu era uma caverna que se formou a partir da raiz da árvore gigantesca em sua frente. Ele não reconheceu o nome da árvore, mas deve ser uma daquelas árvores que sofreram mutação, considerando seu tamanho enorme. Antes de entrar, ele primeiro jogou uma pedra em direção à caverna para ver se havia algum movimento lá dentro. Depois de alguns minutos depois que a pedra atingiu o final da caverna, ainda não havia movimento perceptível no interior. Nilo inclinou a cabeça e foi em direção à caverna, porém, foi parado por Croco no meio do caminho. Croco passa sua intenção usando os brincos de lealdade, e mesmo antes que Nilo pudesse concordar, ele instantaneamente entrou para verificar. O movimento de Croco era leve e rápido, Nilo mal podia ouvi-lo de perto. Um assassino também é um batedor, hein? Nilo pensou enquanto olhava para Croco. Um tempo depois, Croco usou os brincos da função de lealdade e relatou ao seu mestre o que viu dentro. Nada. Esse é o único conteúdo do relatório do crocodilo. Então está vazio. Deve ser seguro então. Nilo acenou com a cabeça e finalmente entrou na caverna. Máximo seguiu de perto. A abertura da caverna não era tão grande, mas, felizmente, Máximo ainda conseguiu se encaixar. Ao entrarem na caverna, Nilo ficou surpreso, pois na verdade havia um grande espaço nela. O Maximus não teria problemas em se deslocar por aqui. Como todos eles já haviam ido além do padrão humano normal, eles não têm problemas em chegar ao redor da caverna escura. Era espaçoso e as paredes são todas feitas das enormes raízes das árvores. Além das pequenas pedras espalhadas ao redor, a caverna estava basicamente vazia. Ele adivinhou que ele foi o primeiro a descobrir este lugar. Estava bem escuro lá dentro, pois as raízes cobriam perfeitamente toda a área ao redor, exceto a entrada que eles usaram anteriormente. Parece que esta árvore só sofreu uma mutação não muito tempo atrás. Ele disse enquanto tocava as raízes mutantes da parede macia. Máximo foi em direção a um canto e caiu pesadamente no chão. Ele estava assim desde que escaparam do cerco, não sabia por quê, mas parece que seu Carabao não estava de bom humor. Eu já te alimentei mais cedo, porém, qual ainda é o seu problema então? Ele examinou sua testa em confusão. Espere, não deveria ser eu quem deveria estar de mau humor, agora. Eu te dei mais comida, mas você ainda não evoluiu. Ele percebeu que acabou de ser enganado. TSK. TSK. Que fraude. Nilo resmungou depois de ver o mal-humorado Máximo. O Carabao nem olhou para ele e, em vez disso, cobriu os olhos com os dois cascos. HMMM. Ouviu Máximo resmungar sobre aquela cobertura de casco que ele fez. O Carabao realmente não estava com vontade. Espere, você está com ciúmes de Croc? Oh. Falando em Croc. Por que você não pode ser mais como Croc? Depois de apenas comer por algumas rodadas, ele já evoluiu e se tornou um animal de estágio de pico. Certo, Croc? Ele descaradamente apertou as mãos enquanto se virava para dar uma olhada em seu crocodilo de estimação. No entanto, o que viu o fez pensar se o destino estava mexendo com ele. Mundo Zumbi capítulo 180, Gato assustador. Que porra está acontecendo agora? Nilo examinou suas sobrancelhas quando viu o crocodilo, Croc deitado no canto da caverna. Ele estava deitado imóvel como se estivesse morto. Nilo se aproximou e inspecionou o animal de perto. Depois de um tempo, ele suspira ao perceber que o crocodilo estava apenas dormindo. Ou assim pensou. Ele usou a função System, Status, para examinar o estado atual do crocodilo. Ele apenas duvida que ele possa dormir tão facilmente, mesmo que eles tenham acabado de chegar aqui. Crocopete, crocodilo mutante nível 1 do estágio final de meio passo, costas blindadas pontiagudas, balanças metálicas, lâminas de braço, pernas rápidas, situação, evoluindo. Nota, interrompido anteriormente pelo sistema por motivos de emergência. Sem repercussões, são e salvo. Iniciou a continuação do processo evolutivo. Sistema,
Que porra é essa? Achei que não poderíamos interromper um animal em evolução. Ele questionou o sistema severamente. Se fosse realmente o caso, ele não teria que lutar contra aqueles bastardos de antes. Máximo não perderia o olho no processo e, o mais importante, não deveria ter perdido tempo lutando contra eles. Este é um caso raro, anfitrião. Isso só acontecerá uma vez devido à emergência. Também foi bastante desgastante para o sistema, host. Não é recomendado interromper propositalmente o processo de evolução do seu animal de estimação, anfitrião. Lendo a resposta do sistema, ele já entendeu do que se trata. Parece que o sistema realmente tem a capacidade de pausar ou interromper o processo de evolução de um animal. Anteriormente, considera que a situação ainda era administrável, por isso ofereceu-lhe uma missão. Desta vez, porém, foi diferente. Se ele permanecesse lá, seria garantido que ele seria morto, o que o sistema não gostaria. Por isso, decidiu adiar a evolução do croco e só a retomou quando entraram nesta caverna. Que gato assustado! Ele pensou, tentando passar a culpa para o sistema. Bem, não é como se não fosse bom para mim também. O sistema realmente se importava comigo. Ou com a própria vida. Ele confirmou mais uma vez sua teoria de que o sistema faria qualquer coisa para preservar sua vida, como também significaria preservar a sua própria. O sistema não respondeu mais e ignorou seus resmungos internos. Ele deu uma última olhada no crocodilo em evolução antes de caminhar em direção ao ciumento máximo. Ei, não se preocupe com isso, Max. Não se apresse. Você certamente evoluirá amanhã. Ele deu um tapinha na testa de Máximo antes de deitar em sua barriga inchada. Um sorriso tortuoso apareceu sob sua máscara enquanto pensava em um plano para deixar Máximo evoluir mais rápido. Ao ouvir a garantia de seu mestre, Máximo finalmente soltou um suspiro antes de sua expressão finalmente relaxar. Avise-me quando houver qualquer movimento do mapa, System. É melhor assim para que possamos fazer as ações necessárias de acordo com os fatores presentes. Ele disse enquanto lentamente fechava os olhos para tirar uma soneca. Ele espera que da próxima vez que os abrir, já seja de manhã. No local de encontro combinado do híbrido, dezenas de figuras se destacaram umas das outras. Eles estão aqui, disse um híbrido com uma aparência esguia enquanto apontava para uma figura de dois humanos. As duas figuras humanas chegaram na frente deles. Eles batiam no peito com muita força, como se isso pudesse diminuir as batidas do coração palpitante. O que aconteceu com vocês dois? Um híbrido perguntou curiosamente. O que os deixou tão sem fôlego? Depois de um tempo, os dois finalmente acalmaram seus corações quando um deles relatou instantaneamente o que tinha visto. O quê? Vocês dois têm certeza de que há uma dúzia deles? Um híbrido, que parece ser o mais velho de todos, perguntou. Sim. Aqueles zumbis de nível 2 nos notaram. Felizmente, eles não nos perseguiram. Disse um dos híbridos que viram os zumbis agrupados anteriormente. O híbrido sênior contemplou um pouco antes de dizer, vou relatar isso ao chefe. Parece que haveria outra grande batalha depois de alguns dias. Todo mundo, reportem o que vocês reuniram. Algum de vocês viu o zumbi de nível 2? Acho que encontramos. Mas... Ele hesitou por um momento e deu uma olhada em seu parceiro. Seu parceiro acenou com a cabeça como se estivesse dando sua permissão. Eles estavam reunidos aqui para matar e trazer para casa o referido zumbi de nível 2. No entanto, ao relatar de repente que já estava morto e nem tinha nenhum vírus apocalíptico dentro, ele tinha certeza que o capitão os repreenderia novamente, pelo menos. Ele fortaleceu sua determinação ao relatar o que eles testemunharam. Mas já está morto. Seu sangue ainda estava um pouco fresco, talvez tenha sido morto por alguém há uma hora. Ele então explicou alguns detalhes menores, como o carro foi quebrado, a distância do carro e o corpo. Ele já esperava que o híbrido sênior atacasse imediatamente. No entanto, ao contrário de sua expectativa, o zumbi sênior estava bem calmo no momento. Ele segurou o queixo com a palma da mão enquanto olhava acima das estrelas para refletir profundamente. Está tudo bem, ainda não temos certeza se é isso que estávamos procurando,
Mas as dezenas de zumbis de nível 2 foram más notícias para nós. O híbrido sênior disse. Vamos retirar por agora. Ele continuou. Nós também temos algo para relatar. Disse um par híbrido. O que é isso? O híbrido sênior instantaneamente respondeu e acenou com a mão, permitindo que eles falassem. Os dois então relataram a cena que haviam presenciado na área que lhes foi designada. Um corpo sem cabeça de um híbrido feminino de nível 2. Deve ser a mulher teimosa de antes. Você tem certeza que é uma mulher? Ele disse. Não sabemos porque seu rosto foi esmagado em uma poça. Só sabemos que ela era uma mulher devido à rara exibição que vimos. O híbrido disse com uma expressão um pouco envergonhada. Era uma floresta, mas é definitivamente um tesouro. O par olha um para o outro antes de sacudir nervosamente a sobrancelha como um sinal de que eles haviam passado. O sênior acenou com a cabeça enquanto entendia o que os dois estavam insinuando. Quando ele estava prestes a se virar e retornar à sua base, a prefeitura, outro par híbrido na verdade também levanta a mão. Sim. Nós também temos algo a relatar. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.